Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Merino. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu adoro, que é gestão descomplicada. E eu aprendi muito sobre isso depois que eu tive o prazer de conhecer o nosso convidado, David Souza. Seja muito bem-vindo, David. Vou pedir para você se apresentar para a galera. Legal demais, obrigado. Prazer estar aqui contigo, Cris, com o André. Sou o David Souza, sou sócio da Bimex Consultoria. Nós somos uma consultoria em gestão. Como o Cris disse, nós adoramos uma coisa: descomplicar o resultado. É isso que a gente faz. No decorrer aí do nosso bate-papo, a gente vai falando um pouco mais, mas super honrado de estar aqui com vocês, viu? Imagina, a gente que agradece ter um profissional do seu gabarito conversando com a gente aqui hoje. David, conta um pouco pra gente, cara, da onde surgiu essa ideia de gestão descomplicada? Cara, na verdade, a gente tem um histórico no nosso país de fugir de algumas coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, matemática, estatística, finanças, gestão, tudo isso foi afastado da gente há muito tempo atrás, porque primeiro a gente já não tem isso de uma forma certa e correta no nosso ensino fundamental, que na nossa visão deveria ser algo obrigatório. O brasileiro já deveria sair com a bagagem para ter a possibilidade de ter uma vida muito melhor, cara. Então, a gente não tem isso, né, na nossa base, a gente realmente não tem isso, e quando a gente olha para o mundo e para o cenário brasileiro, a gente vê que tem muita gente se lançando, tem muita gente querendo fazer a coisa acontecer. E no Brasil não é diferente, a gente é um dos países mais empreendedores do planeta. A prova disso é que agora em 2020, mais de 3,4 milhões de novos CNPJs surgiram. Muitos deles, igual a gente estava conversando com o André aqui, foram realmente pelo forceps, né? Ou seja, os caras foram forçados a sair, a empreender, porque senão não colocava comida dentro de casa e algo do tipo, mas muita gente também aproveitou ótimas oportunidades. Só que um grande ponto é o seguinte: eu sempre falo isso, né, nas minhas palestras e batendo um papo com a galera. O brasileiro sai com duas coisas na mochila sempre, na hora de empreender: coragem e alguma coisa para vender. E aí ele deixa, no decorrer aí da jornada dele, o aprendizado sobre gestão. Cara, isso é complicado. Porque ao mesmo tempo que a gente é um país ultra empreendedor, nós também somos um dos países que tem a maior taxa de mortalidade de empresas do planeta. Né? Um dado super legal, inclusive, foi trazido pelo Flávio Augusto recentemente: mais de 80% dos micro e pequenos negócios quebram até o seu 5º ano de vida. Olha que número absurdo. Então, o que a Bimex fez? Olhando para esse cenário, olhando para essa dor ultra comum, a gente, né, a gente conversou e, cara, a gente fundou um negócio que vai falar de uma forma totalmente descomplicada com aqueles que precisam saber o mínimo para a tomada de decisão. Porque na nossa visão, Cris e André, o que define o sucesso e a saúde de um negócio é a tomada de decisão. Só que se esses caras não tiverem informação suficiente, se esses caras não tiverem munidos com aquilo que é necessário para que essa decisão seja o mais assertiva possível, essa decisão pode causar um fracasso, né? A gente vai bater um papo super legal sobre isso, e a ideia, cara, é que as pessoas que estejam nos ouvindo hoje, elas entendam exatamente que canais como esse podcast servem exatamente para isso, para criar essa disruptura entre, cara, gestão é fantástico, a gente gerencia a nossa vida no dia a dia. Quando a gente pega o carro para ir para algum lugar, a gente já tem ali vários mecanismos de gestão. Preciso saber se o pneu está cheio, preciso entender se eu tenho combustível para chegar, enfim, se tem volante, tudo isso é gestão. Se eu não tiver esse tipo de gestão, eu estou morto, eu não saio do lugar. Então, a gestão ela é muito vital, tanto para a vida pessoal quanto para a vida empresarial. Isso, e a gente ama. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Não tenho dúvida disso. E a gente também, né, André? Roger. Cara, você falou uma palavra muito importante no começo da sua fala: obrigatoriedade. Eu ligo muito à falta de conhecimento das pessoas, porque quando nós vamos para a escola, nós somos obrigados a tirar nota. A gente não é obrigado a aprender aquilo.
Então a gente é obrigado a tirar uma nota que seja no mínimo na média até um ponto máximo. Então a gente também é limitado a isso. A gente não aprende por valor. Sim. E aí a gente vive correndo atrás do mínimo. Então nós somos treinados para corrermos atrás do mínimo. Sim. E aí quando a gente monta um negócio, a gente também não se estrutura para isso. Afinal, aprender como nós aprendemos é chato. Você estudar é chato, porque você não estuda para ter sucesso, você estuda para ter nota. É isso. E aí a gente vai para o mundo corporativo, a gente monta uma empresa, não se prepara para ela, como você disse, né? Vai fazer uma gestão do jeito que a gente está acostumado a fazer na nossa vida pessoal, que é um exemplo básico. Você vai comprar um carro, você não vai pagar o preço que o carro vale. Você vai pagar parcelas de acordo com o que você consegue pagar. Exatamente. Então, a hora que você for ver, você pagou 50% a mais do carro. Ah, minimamente. Mas eu consegui pagar, né? Essa é a cultura que nós temos no Brasil, que é a cultura do parcelamento, a cultura do financiamento, e as pessoas nem olham para a taxa de juros. Outro dia eu fui comprar placas de energia solar para minha casa, né? Fui fazer cotação. Sim. Aí o cara falou assim, quanto você paga de energia? Eu falei. Aí ele me veio com parcelas compatíveis a quanto eu pago de energia. Eu falei, mas espera aí, pelas suas parcelas, eu vou ter pago 25% a mais. Eu não quero isso. Então eu não estou economizando, estou gastando mais. E essa mentalidade as pessoas não têm. Como você acha que a gente pode trabalhar essa cultura de correr atrás do mínimo para mudar ela para algo para você poder ter o máximo? Cara, na verdade é o seguinte, né? A nossa vida ela precisa ser pautada de objetivos claros. Então, assim, as pessoas normalmente elas saem com a visão errada do que é negócio. Cara, o negócio foi feito para uma coisa. Uma coisa. E eu tô falando agora numa visão realmente de empresário. É gerar lucro. Se a empresa não gerar lucro, amigo, acabou. A não ser que você tenha um sentido filantrópico. Aí beleza, aí tá tudo certo. Você trabalhar ali, enfim, para esse fim. Mas é fins lucrativos. Então, cara, você precisa ter lucro. E para gerar lucro, você precisa, obviamente, sair ali daquele establish, né? Que, na verdade, é aquela visão de zona de conforto que normalmente a gente tem quando a gente trabalha em um modelo, um plano de carreiras dentro de um negócio. A gente não é certo, e não tem certo e errado aqui, tá? Às vezes a pessoa ela quer se desenvolver dentro de uma empresa, cara, perfeito. É isso que você quer, é nesse formato que você entende que é o melhor, você vai buscar ascensão nesse modelo, cara, perfeito, parte para cima. Mas quando a gente parte, por exemplo, para o modelo de empreender, o modelo realmente de você ter no dia a dia a pressão de fazer resultado, cara, você tem que romper com todas essas barreiras que foram construídas lá atrás, viu, Cris? Não tem jeito, a gente não foi moldado, a gente não foi modelado no passado para realmente utilizar o nosso potencial máximo. E é fato. É só você olhar para o número de empresas que você tem hoje, número de pessoas que têm uma vida financeira ultra interessante. A maior parte do Brasil não tem isso, cara. E olha, nós somos muito, muito empreendedores. Então, o que eu vejo, respondendo a tua pergunta? Eu acho que a gente tem que procurar estar perto de pessoas que não pensam como a maioria. Se você realmente estiver perto de pessoas que pensam como a maioria, você só vai ser mais um e as mesmas limitações, os mesmos bloqueios. Em negócio, amigão, não tem jeito. Você tem que romper barreira, é matar leão um dia por vez. Sensacional, cara. Primeiramente, David, obrigado aí por aceitar o nosso convite, cara. É um prazer ter você aqui. E eu achei sensacional esse tema que o Cristiano puxou, né? E eu fiquei aqui pensando, cara, que quando na minha primeira formação, que é administração de empresas, é algo que eu sempre falei, que eu sempre briguei. Nós aprendemos a ser ótimos administrativos, mas não administrar empresas. A gente aprende o que fazer, mas não como fazer. Né? E hoje eu dou aula em faculdade, né, em graduação e pós-graduação, e é uma das brigas também que eu tenho, que ainda nesse nível de ensino, algumas universidades têm lá o seu plano pedagógico totalmente baseado na pedagogia.
Quando, na verdade, a gente já tinha que estar trabalhando há muito tempo andragogia, né? Nós estamos lidando com adultos, pessoas que estão no mercado de trabalho, pessoas que tomam decisões, que você falou há pouco, que é o mais importante da gestão, né? E essas pessoas, cara, elas vão para essa nova geração que a gente tem, e eles não estão muito preocupados em decorar conceitos. Por quê? Porque o acesso a essas informações está aberto. Era diferente da nossa época, pelo menos da minha, né? Que para você saber um conceito, você tinha que ir lá na biblioteca, pesquisar as enciclopédias, copiar, porque não tinha Xerox tão fácil como a gente tem hoje. Então, essa nova geração, eles precisam saber um conceito, eles entram no Google e consultam. Eles precisam saber a aplicabilidade. Então, eu vejo que quando um aluno sai de uma aula minha, o que eu tenho na minha mente ele tem que sair da minha aula já pensando quando, como e como aplicar aquilo que eu estou passando para ele. Se ele não enxergar isso, a aula para ele não funcionou. E se a gente levar para o dia a dia, eu acredito que é a mesma coisa. O que você acha, David? Com certeza. Eu também sou professor de pós-graduação, André, e quando eu venho com essa mentalidade, né, com a metodologia para levar para os alunos conceitos que às vezes parecem ser complexos e a gente precisa simplificar isso para aplicação, cara, eu concordo plenamente contigo. Hoje, por exemplo, as universidades, as pós-graduações que a gente tem no mercado, elas precisam de um despertar para praticidade, aplicação. Por quê? A gente não tem mais tempo de ficar testando muita coisa e descobrindo que isso não vai servir para nós. A gente precisa ter laboratórios dentro do dia a dia, por exemplo, acadêmico, que façam com que a gente faça esses testes ali e entenda a aplicação disso para o mercado. Eu sempre pontuo isso com os alunos, né? Quando a gente vai discutir um tema, como, por exemplo, relacionamento com o cliente, que é algo que hoje é muito importante. Quem hoje tem um negócio, seja ele digital, seja físico, até mesmo misto, se você hoje não estiver ligado numa coisa chamada era da experiência, cara, esquece. Você só vai entregar um produto. E hoje o consumidor ele não quer apenas um produto. Ele quer ter uma relação com a empresa, ele quer ter uma relação ele quer ter uma experiência por trás de tudo isso. Isso torna tudo um processo muito mais fácil de fidelizar. Então, cara, concordo com você, a praticidade, a aplicabilidade, isso gera transformação. Só que a gente não consegue fazer isso se a gente não colocar tudo isso dentro de um caldeirão ali e começar a provar a sopa, bicho. Se a gente só ficar olhando para a cebola, olhando para o alho, colocando tudo e imaginando como vai ser o gosto, possivelmente lá na frente, na hora de servir o prato, o cliente vai jogar o prato no chão porque tá uma merda, porque infelizmente eu não provei. Então eu tenho que testar. O teste hoje, inclusive, num livro super legal chamado Lean Startup, do Eric Ries, né, que fala sobre startups, ele traz um conceito, na verdade esse conceito já existe, mas ele traz um conceito de uma forma muito mais imponente, conceito de MVP, que é o mínimo produto viável, né? Esse é um conceito super legal, porque a gente tem a possibilidade de testar antes do lançamento efetivo de um produto, as variáveis que ali o compõem. Então, por exemplo, ao invés de eu entregar, vamos falar de Disney, ao invés de eu entregar, né, vocês que são ultra mega especializados nisso, ao invés de eu entregar um parque cheio de funcionários, com mais de 55 mil pessoas envolvidas numa operação, toda uma estrutura robusta, eu faço o conceito acontecer, eu testo esse conceito antes para eu entender se realmente eu vou ter um sucesso que possibilite a lapidação disso para que eu monte um Disney World. Então, assim, isso é o que a gente precisa levar para a prática. O exemplo é a Nintendo. A Nintendo, quando ela foi lançar o Nintendo DS, isso é um caso super legal. Antes de lançar, né, o Nintendo DS, não sei para quem está nos ouvindo aí, não sei se sabe, mas é um game portátil. Né? Então, o Nintendo DS, no momento da sua concepção, ele foi construído numa caixinha de papelão. O cara pegou uma caixinha de papelão, colocou alguns botões e entregou para as pessoas. E falou o seguinte, se você tivesse um game para pegar desse jeito, como que você pegaria? As pessoas falaram, olha, eu colocaria uma tela aqui, eu precisaria que os botões fossem para a esquerda, para a direita, que o formato fosse mais ovalado. Então, assim, olha que legal. Só que isso é teste, isso é prática. É preciso se esses caras tivessem investido numa fábrica com moldes antes de testar o público. Eu vejo dessa forma, André,
a educação no nosso país. Se a gente não levar coisas práticas e coisas que sejam aplicáveis, como, por exemplo, um modelo de MVP para alguém que quer se lançar no mercado, eu acho que a gente se perde, porque hoje a gente não tem tanto mais tempo, né, cara, para ficar testando. Ninguém tem bala na agulha quando lança um negócio para ficar anos testando um produto, a não ser que você tenha aí uma ideia muito boa lá no Vale do Silício e alguém faça uma injeção de uns 100 milhões de reais para você testar. Mas fora isso... Não, e pior que isso, né? Se você ficar demorando muito tempo para testar, vem alguém e já entrega algo pronto melhor do que o teu. Então, quando o teu acabar os testes, já faz parte do passado, né? Já foi. Já foi, cara. E algo interessante, né, que você falou de, né, sociedade, né, da gente ter algo melhor, mais moderno. Uma coisa que eu sempre falo, a gente deveria investir muito mais na questão do ensino fundamental que você citou há pouco. Por exemplo, algumas coisas básicas que fariam com que os adultos, né, essas crianças, quando adultos, se comportassem muito melhor em sociedade. Por exemplo, eu entendo que elas deveriam ter aulas de primeiros socorros, educação para o trânsito, a parte financeira, com certeza, já de criança, financeira. Então, assim, imagina só, um exemplo que eu sempre dou. Toda criança, um dia vai ser motorista. E quem mais do que a criança pode educar os pais dentro do carro? Cara, eu lembro que uma vez eu passei no sinal, tava mudando do verde para o amarelo, a minha filha, pai, mas o amarelo não é para parar? Não, amarelo, dependendo da distância, você calcula se dá para passar ou então, se ele tá mais próximo do vermelho, você para. Então a criança te cobre, se você passar no vermelho, ela vai te questionar. Com certeza. Porque você dá o exemplo do que é certo e quando você faz errado, ela vai questionar. E trazendo isso para o mundo empresarial, aquela máxima, né? Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não é isso? Cara, isso não existe mais. Não existe mais. Não. Hoje, todos nós somos influências para aqueles que estão ao nosso redor. Né? Com certeza. E quando eu tô lendo um livro, cara, o Audaz, do Maurício Benvenuti, da Startse, e ele lançou o primeiro livro dele, Incansáveis, bem parecido com isso que você falou. Ele fez a capa e colocou páginas em branco, e fez 500 cópias, e distribuiu para as pessoas da rua, para ver o que elas achavam. E a partir daí ele começou a pegar sugestões da capa, do formato, da quantidade de páginas, e foi fazendo o livro dele. Quando ele lançou, cara, o livro virou best-seller. Né? Em 4 meses já estava na 4ª edição. Então, assim, é justamente isso, cara. As pessoas, elas precisam entender o que o cliente quer, né? Entender a dor dele. E mais do que nunca, essa pandemia mostrou para nós que as pessoas, elas não estavam muito interessadas nisso e começaram a perceber que o conforto delas ou a necessidade delas tem que ter um valor maior. Com certeza. Né? Então elas perceberam que as empresas que levam isso a sério, elas continuam com elas. Cara, isso, e olha, vou te trazer um exemplo super contemporâneo e algo que já está acontecendo, como posso dizer, nesse exato momento. Você quer ver uma mudança significativa da pandemia para cá? Começa a prestar atenção um pouquinho nos empreendimentos imobiliários que estão sendo lançados. Se a gente pegasse 2019 para trás, você ainda via prédios, lançamentos de condomínios, né, imóveis, sem estrutura, apenas ali o prédio com estacionamento. É isso. Começa a avaliar quantos condomínios, ou seja, quantos empreendimentos estão sendo lançados apenas com estacionamento. Praticamente não existe. Por quê? As pessoas hoje, elas já entendem que elas precisam ter um acesso a um lazer, um acesso a um tipo de interação ali do lado delas. Então, por exemplo, a gente estava avaliando a compra de um imóvel há alguns dias atrás. É academia, mínimo. Academia, piscina, brinquedoteca, árvores num ambiente super arborizado, pet, tudo ali dentro, mesmo que seja pequeno. Exatamente. Tá tudo ali dentro, seja um mercadinho ali dentro do condomínio, porque as pessoas, cara, elas entendem hoje que se elas precisarem ficar reclusas novamente, elas precisam ter uma válvula de escape. E todo mundo ficou com medo disso. Então o mercado se modelou a esse tipo de necessidade.
E se a gente não tem esse tipo de visão, que foi aquilo que você acabou de falar, André, a coisa não acontece. E é isso que eu vejo que a gente precisa trazer para o dia a dia. Quando o Cris fala, pô, cara, me fala um pouquinho mais sobre a questão da descomplicação da gestão. É isso, gestão está no dia a dia. A gestão precisa estar no dia a dia, por exemplo, educacional, ali na universidade. A gente precisa parar de ser muito conceitual e ser menos prático. A gente precisa mudar essa balança, equilibrar o jogo. Então eu vejo que essa mudança iria colaborar demais para que a gente saísse com empresas mais saudáveis. A gente, por exemplo, tem um produto super legal, né? Já que vocês me permitiram falar um pouquinho desses conceitos. A gente tem um produto chamado do Zero ao Faturamento, que foi um produto que nós lançamos e teve um sucesso super bacana, que ajuda empreendedores a tirar a ideia da cabeça, colocar no papel e tirar do papel e transformar em realidade. Por quê? As pessoas querem fazer alguma coisa, mas elas às vezes vão investir R$500 mil. Elas vão investir R$500 mil numa estrutura física, numa contratação de pessoas, e aí? E se esse troço não der certo? Quanto de capital de giro eu preciso? Qual que são as visões mínimas financeiras e comerciais que eu preciso ter na hora de lançar alguma coisa? Se esses caras não estiverem preparados para isso, a possibilidade de erro é muito maior. É muito maior. Então, minha sugestão, né, para os nossos ouvintes, até mesmo para aqueles que não estão ouvindo na data de lançamento desse podcast, mas estão ouvindo depois, procure a praticidade. Procure a aplicação, porque é isso que faz as coisas acontecerem. No dia a dia eu posso dizer isso com muita propriedade, porque o nosso público são micro, pequenos e médios. Eu não estou falando de grandes instituições, não estou falando de grandes corporações. Esses caras têm bala na agulha e têm tanque de combustível para queimar. Dá para ficar taxiando. Agora, e os pequenos motores ali, né? As pequenas aeronaves? Esses caras precisam ficar pingando de aeroporto em aeroporto para reabastecer. Se realmente não tiver um ajuste, os pilotos e copilotos não estiverem alinhados, enxergando a coisa da forma certa, é aí que mora o perigo. E aí, para encerrar minha fala aqui, até porque tô deixando vocês para a gente poder exemplificar isso, eu sempre gosto de comparar negócios a aviões. E essa é uma visão muito legal, porque aviões possuem fuselagem, nós temos estrutura física. Aviões possuem passageiros, nós temos clientes, tripulação, equipe, piloto e copiloto, proprietário e gestor. Olha como é parecido. E o maior desafio de uma aeronave não é decolar. Por quê? Para decolar você só precisa de duas coisas, ângulo e velocidade. É isso que você precisa. O problema de uma aeronave está quando ela está a 11 mil pés, lá, no céu. Ela precisa saber para onde ela está indo, se tem combustível para chegar, se os passageiros estão sendo bem atendidos e se os pilotos estão enxergando e tomando as decisões com base nos instrumentos. Se isso não estiver alinhado, a possibilidade dessa aeronave nem chegar ao seu destino é muito grande. E é aqui que a gente entra, né? Nós, como, por exemplo, consultores, profissionais que estão envolvidos, por exemplo, num podcast como esse, é trazer essa lucidez para o mercado para dizer o seguinte, cara, se a gente realmente não tiver as informações minimamente corretas na nossa frente, a chance de uma decisão errada é muito grande. Isso pode causar um prejuízo imenso, porque a gente está falando de grana, a gente está falando de tempo, né? O tempo a gente não consegue recuperar, porque não tem como voltar no tempo. A grana a gente até consegue lá na frente, mas é um peso muito forte, então é uma pressão do dia a dia. Então, minha sugestão para aqueles que estão pensando em empreender, ou já empreendem, ou até mesmo estão em ascensão profissional, enxergue muito bem todos os mecanismos e todos os indicadores da sua vida, cara. Porque é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Sensacional, cara. E só aproveitando um gancho que você deixou aí, cara, quando você fala que o maior exemplo de gestão tá em casa, né? O local que a gente mais faz gestão de estoque, cara, é a nossa cozinha, né? No armário e na geladeira. E as pessoas, elas fazem da melhor forma. Eu sempre falo que as pessoas, elas aprendem a fazer o PEPs, né? Que é uma das ferramentas da gestão de estoque. Em casa, você compra uma caixa de leite longa-vida, você tira as que estavam antes, porque vão vencer primeiro, né? PEPs, primeira que entra, primeira que sai, né? E você já faz isso em casa, né? Então as pessoas precisam perceber que, eu concordo contigo, não é complicado não, é você ter uma racionalidade e falar, poxa vida, peraí, vamos tornar simples, né? Sim, cara, é isso,
Finanças, vamos falar sobre, cara, finanças, todo mundo foge de finanças, mas o financeiro tá na nossa vida, cara, tá na nossa vida. Se a gente entender que, uma vez que eu tenho um objetivo claro na frente, vamos falar aqui um exemplo, um objetivo super lindo, cara, ir pra Disney. Eu sou um cara que nunca fui, mas eu sou apaixonado por Disney, eu já estou marcando a minha ida para 2023. Porque 2022, talvez ainda as coisas não estejam da forma certa. Se tiver, a gente vai. Se não, 2023 eu vou. Só que, por exemplo, vamos utilizar esse modelo de realização. Cara, eu vou para Disney, e aí? Quanto eu vou precisar? Quanta grana eu vou gastar? Será que eu vou em todos os parques? Ou não vou? Vou para Universal, já que tá pertinho ali, ou não vou? Vou nos outlets que tá ali na Flórida ou não vou? Quanto que eu vou precisar gastar? Quando alguém faz uns cálculos como esse, é o exemplo máximo de gestão. As empresas no dia a dia utilizam isso, só que, obviamente, numa proporção um pouco maior. Então, por exemplo, se eu vou definir que eu vou comprar passagem aérea hoje a um preço X, eu vou ter um desconto absoluto aqui, cara, legal. Então, eu estou proporcionando já a operacionalização de toda essa realização. E é isso que a gente precisa fazer no dia a dia, entender que empresa e vida pessoal caminham muito parecidas. O que muda, às vezes, são as palavrinhas técnicas ali, igual você falou, né? O famoso FIFO, First In, First Out ali, né? Mas, André, eu gosto muito de trazer essa visão única, cara. Eu acho que a nossa vida ela é muito espelhada pela vida profissional. O cara que trabalha, por exemplo, para alguém dentro de um negócio, né? O cara que está ali se desenvolvendo dentro de uma empresa, ele é uma empresa dentro dela. A única coisa é que às vezes ele tem um contrato, que é um contrato chamado CLT, que é um contrato diferente, por exemplo, de um contrato PJ. É a única diferença, mas ele tem que entregar resultado, ele tem que gerenciar, por exemplo, os custos dele, porque não adianta, o cara vai prestar um serviço dentro de uma empresa. Se de repente ele tiver que pegar um avião para ir para o Rio de Janeiro todos os dias, qual é o custo? Será que ele está pagando para trabalhar? Então, assim, a nossa vida ela é muito próxima da vida empresarial. Por isso que eu amo tanto falar sobre gestão, cara, porque gestão está no nosso dia a dia. Eu escrevi um livro, vou usar um último exemplo aqui, escrevi um livro de ficção científica, eu sou apaixonado por ficção. Escrevi um livro de ficção científica e esse livro tem 354 páginas. Você acha que eu tive que gerenciar ou não toda a estrutura para escrever um livro como esse? Com certeza! Então, a nossa vida é uma inteira gestão. Embora a gente não goste muito dessa palavra, porque a gente foi afastado dela. Mas é gestão. A gente está se gerenciando nesse exato momento aqui. Então, cara, acho que o que manda na vida realmente é a percepção que a gente tem sobre ela. Então, é ir para cima, que muita coisa legal tem para acontecer se a gente parar de temer algumas coisas que pessoas nos afastaram. Acho que esse é o grande lance. Porra, esse cara é um poeta, né, André? Olha aí, ele termina uma fala já como se fosse um fim de um podcast. Sensacional, David, você falou tudo, cara. A gestão, ela tá incluída na nossa vida em todos os momentos. E puxando um pouquinho de novo para empresas, tá? A gente sabe que a gente tem as grandes organizações, que elas possuem uma estrutura muito grande. Então elas vão de auxiliar até CEO, presidente, e isso faz com que elas não sejam enxutas, né? Quando a gente fala de Lean Startup enxuta, que eu acho que é o futuro. Aliás, o futuro não, já é o presente, né? A gente encontra as grandes organizações e a gente vê que elas são muito engessadas em processos, em procedimentos. Aí elas contratam excelentes colaboradores, criativos, que querem inovação, querem crescer, mas eles não conseguem, eles vão encontrando barreiras ao longo da hierarquia. Sim. E outro grande problema que eu vejo nessas organizações é a capacidade de inovar. Porque para você lançar um produto novo nessas organizações, eles passam por um processo enorme. E aí vem uma empresa pequena, uma startup, alguém que não tem noção nenhuma de gestão, mas tem uma baita ideia, lança, aí essas grandes empresas vão lá e compram. Como
como você vê o futuro dessas grandes organizações? Você imagina que elas vão modificar esse formato? Ou elas ainda vão continuar apostando nessa forma engessada de ser? Eu acho que a lei da sobrevivência, Cris, vai fazer com que essas empresas elas se modelem, não tem jeito. A forma, por exemplo, de trabalho hoje, né, de cooperação dentro de um negócio, ela mudou de forma significativa. Só olhar para, por exemplo, a XP. A XP colocou a maior parte do seu negócio home office. E ela não pretende voltar. Aqui no interior de São Paulo, a XP vendeu um dos maiores prédios que ela tinha e deixou todo mundo home office, porque ela entende que a forma hoje de se conduzir no negócio tem mudado. Então, quando a gente fala de engessamento, eu sempre gosto de trazer de novo a analogia de um avião. Por que a gente escolheu trabalhar micro, pequenos e médios? Porque esses caras têm uma fuselagem menor, ou seja, eles conseguem ter um poder de manobra muito mais agressivo. Se esses caras quiserem, eles mudam o negócio hoje. Eles conseguem dar um rasante, diferente de um Boeing 747. Que é um cara que precisa de um ângulo muito maior para fazer uma curva. Por quê? Porque tem muitos departamentos, tem uma história por trás. Eu acredito que a departamentalização nesse nível ela não vai acabar, mas eu acredito que muita coisa vai mudar porque elas já estão entendendo que uma coisa chamada timing é o que vai decidir realmente a oportunidade de um negócio. Então, eu acredito que isso vai mudar sim, na verdade já tem mudado bastante na nossa visão. E elas vão entender que essa questão de comunicação interna, né, e aproveitamento do timing da decisão, ela é vital e não adianta ficar engessado. Então, as maiores corporações já têm esse nível de maturidade, viu, Cris? Talvez agora os gestores, principalmente gestores que não têm uma cabeça tão aberta para mudanças, esses caras vão correr um riscozinho de ser atropelado por negócios que têm estrutura muito menor do que a deles. Porque os caras já estão entendendo que o potencial é comunicação, é rede, é internet, né, cara? Legal, né? Você falou a palavrinha mágica mesmo, timing. Cara, eu fico pensando, né? As pessoas que estão entrando numa faculdade hoje, tá? Uma faculdade de administração mesmo, elas já estão para trás. Hoje em dia você não pode começar a correr da linha de partida. Você tem que começar a correr 10 km para frente. Então você tem que dar um gás muito grande nos primeiros 2, 3 anos para alcançar essa galera que já está correndo, que já está voando, para aí você conseguir ao menos caminhar junto, né? Sim. Cara, e além dessas grandes organizações, a gente tem outras que eu vejo que correm grande risco também, que são as empresas que possuem o dono. Dono de empresa, veja bem, não estou falando de empreendedores, não estou falando de pessoas inovadoras, estou falando de dono. Aquele que olha para o negócio e fala, isso é meu, eu mando aqui, eu decido aqui. E a gente sabe que ainda existe muito disso, né? Principalmente em empresas familiares. Sim. E eu vejo que muitas vezes os proprietários tomam decisões baseadas no feeling e não nos dados. Com certeza. E como você citou um piloto de avião, né? Ele tem todos os instrumentos ali, mas se ele quiser pilotar só no visual, ele pode. Sim. Mas há chance de ter problemas. Com certeza. Como que vocês, na BIMEX, você, David, trabalha esse tipo de empresa com essa gestão do eu mando? Porque eu vejo que elas também têm grande dificuldade de inovarem, né? Uma vez que o dono que decide, o dono que traz as inovações e o dono que fala, você pode gastar tanto, você não pode gastar tanto. Aí o colaborador pergunta, mas por quê? Ele fala, porque eu decidi isso. Sim, sim. Como que vocês trabalham esse tipo de organização? Não tem jeito. Quando a gente vai falar com um proprietário que tem uma cabeça um pouco mais fechada com relação a indicadores, né, a realmente fundamento em números, porque uma coisa a gente sempre brinca, né? Quando a gente entra dentro do negócio, a gente transforma qualquer negócio na Matrix. Imagine você na tela. É número, cara. É número passando para tudo quanto é lado. Então a gente transforma na Matrix. Se a gente não tiver a possibilidade de ler esses números, de entendê-los, a gente vai fazer igual os pilotos que decidem não olhar para os instrumentos. Olha que engraçado isso, essa analogia é muito boa. Embora o cara esteja com aquele painel gigantesco na frente, se ele não estiver com os indicadores e com os instrumentos calibrados, como é que eles falam isso na vida? Estão navegando às cegas.
mesmo olhando para frente, vendo o visual, eles estão pilotando às cegas. Olha que louco isso, né? Então, quando a gente para olhar para o negócio, é a mesma coisa. Quando eu estou indo pelo feeling, eu estou tomando decisões às cegas. Eu estou indo por um achismo ou, de repente, pela minha experiência de mercado. Só que a gente precisa entender o seguinte: negócios, amigos, são muito dinâmicos. O cara que tinha um planejamento em fevereiro de 2020, possivelmente em março, todo o planejamento dele foi por água abaixo. E se ele não tinha, por exemplo, os números e as informações de uma forma muito palpável, ele possivelmente passou um perrengue danado para se adaptar ou até mesmo fechou as portas. Então, quando a gente entra dentro de um negócio, eu apelo para uma coisa, Cris: bolso. Quando a gente entra dentro de um negócio, a gente vai para o bolso. Por quê? Decisões erradas, eles podem tirar uma coisa chamada competitividade. Competitividade, ao mesmo tempo, pode te tirar, por exemplo, o mercado. O mercado, sem mercado, você não ganha lucro. E sem lucro, você tira dinheiro do bolso. Então, quando a gente entra dentro de um negócio, a gente entra exatamente com esse desafio, né? Com essa missão de mostrar que os indicadores não são algemas. São painéis que vão possibilitar uma decisão muito mais assertiva. Então, no dia a dia, o que a gente sempre tenta provar para esses proprietários é que decisões arbitrárias, né, que são fundamentadas aí em feeling, elas muitas vezes dão certo. Eu já conheci negócios que tinham 70 anos de idade, 70 anos de idade, cara, olha que incrível, 70 anos, e o controle era feito no papel de pão. Só que, vamos lá, por que esse negócio deu tão certo? Mercado, o cara nadava sozinho, ou seja, nadava de braçada, era só ele naquele segmento, e ele começou há muito tempo, então o mercado estava com ele. Não é a maior parte dos segmentos. Hoje a gente tem um ambiente predatório. Se as decisões não forem ajustadas, se o timing não estiver certo, não adianta, cara. A coisa não acontece. E aí uma outra informação super rápida. Bill Gross, que é um empresário americano, ele tem uma empresa que trabalha lançamentos de startups. O cara já lançou mais de 100 startups. E aí, então, ele foi no TED dar uma palestra e ele falou que ia mostrar o motivo pelo qual as startups, algumas davam muito certo, outras não davam. E ele disse, cara, ele falou o seguinte: olha, muitas vezes a gente tem produtos fantásticos, mas que não deram certo. E a gente começou a avaliar e examinar o porquê isso não deu certo. E ele falou: timing. Às vezes o produto não é para aquele momento. Ou passou, ou ele está muito adiantado. Então é o timing que define o sucesso de uma startup. E aí eu faço um trocadilho. É o timing da decisão que faz um negócio realmente ter grande sucesso. Muitas vezes o cara acerta no feeling, mas a possibilidade dele errar também é gigantesca. E deixar isso no poder da sorte, eu acho que não é muito inteligente da nossa parte, não. Duas coisas interessantes, cara. Uma, quando você fala das empresas, né, delas entregarem aquilo que o mercado precisa. Um ponto importante também é elas entregarem aquilo que elas têm capacidade de entregar. Porque às vezes eu vejo algumas empresas pequenas querendo entrar na modinha do mercado, em alguns pontos, mas ela não tem essa capacidade. Né? Sim, e aí eu falo sempre assim, cara, a primeira coisa que você tem que pensar, entrega o básico da melhor forma. Aí depois você vai começar a buscar outros patamares, né? Aumentar o teu sarrafo. É que nem a empresa que quer encantar o cliente com uma ação, mas ele não entrega o básico. Com certeza. Então você vai levantar o teu sarrafo e quando você voltar para o básico, vai criar frustração. Né? Você vai fazer com que as pessoas te enxerguem como naquele encantamento. Então aquela vai ser a referência. A hora que você não puder entregar mais aquilo que não é a tua capacidade, você vai criar frustração por algo às vezes que você já tinha muito bom. E quanto a timing, cara, eu quero dar um exemplo aqui, que não sei se vocês concordam, mas é minha percepção, o Clubhouse. Eu acho que ele perdeu totalmente o timing, cara. Sim. Lançou na plataforma iOS e não lançou no Android, né? A gente não tem dúvida que grande parte da população do mundo usa mais Android do que iOS.
Com certeza. Agora, com as pessoas, eu comecei a acompanhar e hoje você entra lá, não tem mais sala. A maioria das salas são de outros países e assuntos que, sabe, as pessoas querem sala para qualquer coisa. Uhum. Eu entendo que se agora o Clubhouse lançar para Android, cara, não vai pegar. Minha percepção. Sim. O que vocês acham? Cara, eu acho que timing define realmente o sucesso. E às vezes um produto que não é tão bom e ele é lançado no momento oportuno, ele dá muito certo, viu, André? E o Clubhouse veio com uma proposta super inovadora e tinha gente já engajada, né, cara, a levar público para dentro da plataforma e tal. Mas eu concordo contigo. Essa impossibilidade de você atingir os dois mercados, que é o mercado iOS e o mercado não iOS, cara, eles perderam uma oportunidade única, talvez, né, de lançar algo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo chinês, TikTok. TikTok vai começar, na verdade já está, começando a brigar com o próprio YouTube, principalmente em termos de remuneração. Tem muitos influencers hoje que estão migrando parte do seu conteúdo pro TikTok, porque eles já entendem que é a plataforma que vai crescer de uma forma absurda. O TikTok veio com uma proposta extremamente interessante e atraente, né? Veio devagar, não se expôs da forma a brigar diretamente com o YouTube, com uma proposta um pouquinho mais enxuta, mas aí começou a ganhar público e agora tá virando uma potência. Então, assim, timing é o que define, André, eu concordo plenamente contigo, eu acho que o Clubhouse perdeu uma boa oportunidade, viu? Não, eu acho que eles poderiam ter investido um pouquinho mais de tempo, dado uma segurada e já ter lançado nas duas plataformas. Com certeza. Estaria até hoje, cara, fazendo aí... Porque as pessoas cansaram de lives, né? Sim. Então, essa coisa de você ficar deitado na cama, com fone de ouvido, né, ouvindo pessoas discutir e tendo a oportunidade, inclusive, de dar sua opinião. Uhum. Porque quando eu estava em algumas salas do Clubhouse, a imagem que eu tinha das pessoas era essa. Que elas estavam deitadas na sua cama, ou sentadas no sofá com a perna para cima, e ouvindo e discutindo dentro de uma sala. Cara, e eu acredito que essas pessoas que saíram, né, por exemplo, eu sou um que faz muito tempo que eu não abro o aplicativo. Vai ser difícil voltar. Com certeza. Perdeu, né? Você perdeu a relação, né, que você tinha, aquele gosto pelo descobrimento, enfim, aquela curiosidade, cara. Eu acredito muito nisso. É por isso que quando a gente se depara com empreendedores tentando levar um produto para o mercado, uma das coisas que a gente sempre pontua, timing. Se deixar a coisa esfriar, não acontece. Se deixar a coisa esfriar, não acontece. Então, e aí que mostra, né? Mostra que a gente precisa estar ligado em informações de mercado. E acho que um grande desafio e missão, Cris, já olhando para a primeira pergunta que você fez, da própria BMAX, é aproximar as pessoas desse universo. Porque é um universo fantástico, é um universo que, assim como, por exemplo, a própria Disney, que é uma empresa que eu sou super apaixonado, ela traz por trás ali da sua magia, do seu encanto, né, da sua beleza como uma grande plataforma, traz uma empresa super estruturada, que foca em treinamento, que foca realmente em aprimoramento de pessoas, desenvolvimento pessoal, que foca em mercado. Olha o que a Disney está se tornando, cara. O streaming da Disney está já chegando no nível de competir com a própria Netflix, que é a grande pioneira desse mercado de streaming. Né? Então, assim, cara, eu sou apaixonado pela estrutura Disney, eu falo isso e a gente nem combinou, tá? Eu falo isso porque eu realmente utilizo isso no meu dia a dia para pensar estrategicamente, né? Nos 3 pilares lá que fundamentaram a Disney, né? Faça o melhor produto que você puder, treine a sua equipe para que ela mantenha realmente o atendimento de excelência sempre e aprenda sempre com as suas experiências. Então, esses 3 pilares que levaram à construção da Disney no passado são pilares fundamentais para a gente hoje. Eu acho que... Por isso que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre gestão. Ficaremos ainda. Mas eu concordo. Achei sensacional a fala do André, tá? Frente ao Clubhouse. Acho que realmente perdeu o time. E às vezes eu vejo, cara, que isso pode até ser uma forma de arrogância da empresa. Você fala, não,
Eu não vou abrir para todo mundo, eu quero um público seleto que utilize iPhone. Só que ela não se atentou que esse nicho ele é muito específico. Então, que se você nichar demais o seu produto, você restringe também demais o seu cliente. Isso é muito perigoso. David, para finalizar, eu vou pedir para você explicar para a galera de forma descomplicada sobre margem de contribuição. Por causa da sua experiência do passado, né, Cris? Você já me usou de exemplo, mas eu achei sensacional. Legal. Olha que coisa bacana, né? A gente procurar sempre uma forma de explicar temas complexos, às vezes, para as pessoas. Cara, margem de contribuição é algo muito importante em qualquer negócio. Por quê? Porque é o que sobra da grana para pagar as despesas do negócio. Ponto, é isso. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, um bolo, vamos imaginar um bolo de chocolate bonitão ali. A gente tem uma hierarquia para dividir esse bolo. Esse bolo se chama faturamento. Só que a gente tem uns caras que são super gulosos. Um deles se chama imposto. Por quê? Esse cara, a fome dele é de acordo com o tamanho do bolo. Se ele vê um bolo maior, ele quer um pedaço maior. E a gente tem um outro cara que é chamado custo, que ele varia de acordo com o tamanho do bolo, ou seja, o custo da mercadoria vendida ou o custo do serviço prestado. Esses dois caras são os primeiros a comer o bolo, porque esses caras são muito gulosos. O que sobra desse bolo, a gente chama de margem de contribuição, porque vai repartir para toda a galera. Despesas, e aí depois que eu tiro todas as despesas, aí vai sobrar um pedacinho do bolo ali, que a gente chama de lucro. Então a margem de contribuição nada mais é do que realmente o pedaço do bolo, ou seja, o pedaço do faturamento que vai sobrar para pagar e para alimentar todas as despesas. É isso, não tem segredo, você pode ficar olhando livros e livros e livros, mas margem de contribuição na prática é exatamente isso, e ela é ultra importante para dentro do negócio. Esse é David Souza, sensacional. Meu amigo, vamos chegando no fim desse podcast, infelizmente, porque tá muito rápido. Legal. Voou. Vou pedir para você fazer suas considerações finais, passar suas redes sociais, seus contatos, o que você quiser, fique à vontade. Que legal. Bom, primeiramente, quero agradecer demais vocês pelo convite. Eu acho que compartilhar informações não apenas ajuda pessoas a entenderem formas diferentes de pensar, mas elas nos ajudam a melhorar, né? Então, esse é o papel. Quando a gente é educador, quando a gente é professor, enfim, a gente aprende muito. E eu acho que compartilhar informações como vocês vêm compartilhando apenas engrandece aquilo que vocês são. Então, continue nessa pegada, eu acho que esse é o caminho mesmo. E as minhas considerações para quem está nos ouvindo é o seguinte: gestão é para a vida. Tudo na nossa vida está baseado em gestão. Não deixem as pessoas complicarem, às vezes, coisas que não fazem sentido. E o meu segredo é sempre estar perto de pessoas que descomplicam as coisas. Porque pessoas que complicam as coisas, o mundo já está repleto. Agora, aqueles que facilitam o nosso entendimento, esses são raros. E você vai ser valorizado pela sua raridade. O ponto é exatamente esse. Então, esse é o meu desejo para todos os ouvintes. Espero que vocês realmente possam continuar seguindo esse canal. O meu canal pessoal é David LS, né, lá no Instagram. Só que o meu canal é um pouquinho diferente. O meu David é diferente. David, DEYVID .ls lá no Instagram, pode seguir. E a gente tem um podcast também super legal, que é um podcast que fala de gestão, só que de uma forma bem divertida. Inclusive, esse é o slogan que a gente utiliza. E o nosso é o bcast.pod, que fica lá também no próprio Deezer. Acredito que depois a gente possa divulgar, inclusive na descrição aqui desse podcast, a gente coloca tudo bonitinho, mas nos sigam lá, é um prazer compartilhar informação, e eu adoro estar perto de pessoas que pensam adiante. Então foi um prazer participar com vocês, viu? Valeu demais. Show de bola, David. É David com Y, né? Bem que você falou, senão as pessoas não iam encontrar. Não. E a vocês que estão nos ouvindo, agradeço imensamente a audiência.
e os convido a seguirem os canais do Despertar da Excelência nas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!